A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. 19 de agosto de 2018, começando mais um programa Ordem e Progresso. Estamos aqui com o nosso sociólogo e professor Robson Augusto, nosso co-apresentador aqui presente mais uma vez. Senhor Antônio, membro do grupo Pesadelo de Qualquer Político. Guerreiro Geraldo, comandante-geral aqui da mesa, aqui no comando. O pessoal tava brincando com ele aqui que ele tava com o boné do MST, mas hoje ele veio com o boné da Pesadelo do Político aqui para fazer uma média. E o nosso entrevistado de... E o nosso entrevistado de hoje, grande guerreiro Flávio Almendra, mestre de Muay Thai, árbitro internacional de MMA, presidente da Liga de Muay Thai Brasil e 2 vezes eleito melhor árbitro do Brasil de MMA. Seja bem-vindo, Flávio Almendra. Programa Ordem e Progresso, já foi meu mestre também, já treinei com ele alguns anos atrás, seja muito bem-vindo. Obrigado, Emílio, obrigado, amigos da mesa, obrigado, ouvintes, é um prazer, uma honra poder estar aqui e compartilhar com vocês essa tarde de domingo. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui para falar a verdade e jogar agora o Flávio Almendra numa discussão política aqui para ver como é que o mundo das lutas representado por ele se comporta aqui diante do que está acontecendo no país e do que está para acontecer. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Começando aqui com a notícia da revista Sociedade Militar, né, que é o site militar mais acessado no Brasil, no meio militar. Jogada: Marcelo Delaroli cria o voto Bolsonaro mais Romário. Revista Sociedade Militar do dia 16/8 de 2018. O apoio da família Bolsonaro é visto por muitos como uma alavanca forte que pode levar qualquer candidato com pelo menos um viés conservador à vitória no Rio de Janeiro. Delaroli, ex-militar e deputado federal por Maricá, desde o início do ano é visto em vários eventos juntos de Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Jordi, de Niterói. Eu mesmo já presenciei aqui ele no evento lá do Coronel Salema, na pré-candidatura do Coronel Salema lá em São Gonçalo. Também do PSL de Bolsonaro. A revista Sociedade Militar acompanhou o discurso de Flávio Bolsonaro elogiando o caráter e capacidade do deputado Marcelo Delaroli em evento no Niterói Praia Clube, em junho desse ano. Porém, a coisa não aconteceu do jeito que Delaroli desejava. Seu partido não se aliançou com o candidato militar do PSL. O PR decidiu no Rio de Janeiro se coligar com o Podemos de Romário, que já tem um candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias. Todavia, o deputado Delaroli decidiu se manter fiel à sua proposta inicial
já declarou em público que seu voto é de Jair Bolsonaro. Comentando aqui rapidamente, dando uma... Isso é possível? Isso não é infidelidade partidária? Se o partido dele tem um candidato a presidente, ele pode declarar publicamente que vai votar em outro? Cara, tá sendo permitido, né? Ele tá andando com o Romário pra lá e pra cá, e já saiu no Globo e alguns outros canais, essa declaração dele a respeito do voto Bolsonaro, né? O nome soa até estranho, mas continua aí que a gente vai comentar, tem coisa interessante aí. Alguns enxergam como ideia sua o fato de Romário ter ido até o Comando Militar do Leste conversar com os generais que comandam a segurança pública do Rio. Sem dúvida, isso é um passo em direção aos eleitores dos Bolsonaros, que são bastante focados nas questões relacionadas à segurança pública e Forças Armadas. No Comando Militar do Leste, segundo o Globo, De Laroli disse que incentiva o voto Bolsonaro, acrônimo de Bolsonaro mais Romário. Cara, é o seguinte, se o Bolsonaro declarar o seu apoio, mesmo que seja um apoio de palanque, né, porque não tem mais como fazer coligação, se os Bolsonaro declararem, mesmo que seja apoio de palanque a qualquer outro candidato, a vitória de Romário vai ser colocada em risco instantaneamente, né? Então me parece estratégia do De Laroli já está falando bem de Romário, de Bolsonaro, digo, para evitar esse tipo de coisa, né? Nós temos aí, inclusive, candidatos militares ao governo do estado. Se o Bolsonaro citar o nome deles em palanque ou tirar outra foto abraçado, Romário fica em risco. Exato, que nesse caso é o suboficial do BOP, André Monteiro, que é escritor, professor universitário, está vindo candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Flávio, tá acompanhando aí a notícia do Bolsonaro? Tô acompanhando, acho engraçado isso já, da coligação deles não respeitarem, mas estamos vendo, né? Vamos aqui para a próxima notícia. O Globo é lista dos patrimônios declarados por candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. O TRE do Rio de Janeiro recebeu nesta quarta-feira, 15, o registro de 11 candidaturas ao governo do estado. O prazo se encerrou às 19 horas. Ao todo, as convenções estaduais dos partidos do Rio anunciaram 12 candidaturas na disputa pelo governo do estado. André Monteiro foi o único que não teve o registro incluído no site do tribunal até a sexta-feira. Agora eu já vi, o nome do André tá lá. A assessoria do candidato, no entanto, informou à TV Globo que entregou a documentação dentro do prazo. E, como eu disse, eu já vi que está lá. Patrimônios declarados. Além de confirmar a participação na disputa eleitoral, o registro de cada candidato no TSE disponibiliza informações interessantes. Desculpe. Como a lista de bens dos postulantes ao governo. Veja a relação e patrimônios. Antony Garotinho, ocupação declarada, locutor e comentarista de rádio. Bens declarados, R$205 mil. Só isso? Opa, não pode rir. Só a casa dele, talvez, né? Vamos continuar. Deise Oliveira, do PSTU. Ocupação declarada, professor de ensino médio. Não há valores declarados. Eduardo Paes, ocupação declarada, administrador, bens declarados, 325.678. Resta saber administrador de quê, né? Índio da Costa, ocupação declarada, deputado, bens declarados, 12.297.846. Luiz Eugênio, do PCO, Partido da Causa Operária, ocupação declarada, outros, bens declarados, 305 mil. Marcelo Trindade, Partido Novo, ocupação declarada, advogado, bens declarados, 82.956.391 reais. Isso é porque é do Partido Novo, né? 82 milhões, pouco dinheiro. Márcia Tiburi, ocupação declarada, professora de ensino superior, bens declarados, 711 mil. PT, Márcia Tiburi é PT, 711 mil. Vamos socializar isso aí, compartilhar com o povo brasileiro. Pedro Fernandes, do PDT, ocupação declarada, odontólogo, dentista, bens declarados, 1.932.353.
Romário, do Podemos. Ocupação declarada, senador, não jogador. Bens declarados, R$ 5.583.493. Tarcísio Mota, do PSOL. Ocupação declarada, vereador. Bens declarados, R$10.000. A gente não pode rir, porque então, alguém estava comentando aqui que um vereador do estado do Rio de Janeiro ganha R$15.000 por mês. O Tarcísio Mota já é vereador há algum tempo, então se ele só do tem... Rio de Janeiro ganha 15 mil? Acho que não, hein? 15 mil é o vereador de Niterói. Deixa isso pra lá. Bens declarados do Tarcísio Mota, R$10.000. Brincadeira. Isso, será que isso tá certo? Wilson Witzel, ocupação declarada, advogado. Bens declarados, R$400.000. André Monteiro, ocupação declarada, policial militar do BOPE. Bens declarados, R$595.000. Eu observei lá, o registro do André já está, e por isso que eu citei os valores declarados. Entre o que a gente pode destacar aí são os bens declarados, né, de Antônio Garotinho e os bens declarados do vereador do PSOL, né, que chamaram um pouco a atenção. E o Marcelo Trindade também do Partido Novo, 82 milhões, quase 83 milhões, 82.956, é muito dinheiro, né? O povo brasileiro trabalha a vida inteira e não consegue aí... Tem um patrimônio desse, né? Exato, então tem alguma coisa estranha, no mínimo. Vamos ver, né, quem vai se consagrar como vencedor dessa luta aí, sem querer fazer trocadilho, vamos ver quem vai ser o melhor jogador nessa disputa. E ressaltando aí que a luta me parece que é pelo apoio de Jair Bolsonaro. Bom, na minha visão, o único que poderia receber o apoio aqui do capitão Bolsonaro seria o candidato PRTB, inclusive policial militar do BOPE. O PRTB é o mesmo partido do vice. Do general Mourão. Que é o vice do Bolsonaro para presidente da República, o general Mourão, que é do PRTB. Então já tá tudo no mesmo partido, né? Falando em Bolsonaro e general Mourão, na sexta-feira foi destaque nos jornais que Jair Bolsonaro, na formatura dos sargentos da Polícia Militar de São Paulo, ao tirar a fotografia com as crianças, né, permitiu que elas fizessem sinal de revólver, né? E a imprensa toda caiu em cima, dizendo se aquilo ali não era uma ação pejorativa, se não estava se incentivando a delinquência, se não estava se incentivando os maus costumes. Essa história, né? E o Bolsonaro ficou quieto, mas o Major Olímpio deu uma resposta interessante. Ele falou, cara... Eu, meu pai, meus irmãos, vários oficiais da polícia militar que brincamos de polícia e bandido quando éramos crianças e não nos tornamos mau caráter. Hoje vocês parecem que querem que as crianças brinquem de bandido e bandido, né? E não de polícia e bandido, né? É verdade. E tinha muitos filhos de policiais fardados também, o que gerou bastante críticas. Isso aí é bom, né? Porque já tá para lá de provado que as escolas militarizadas, as escolas militares no Brasil tem um superior, acima da média, né? Um aproveitamento, hierarquia, né? de disciplina. O aluno melhora em todos os rendimentos, em todas as matérias, quando tem uma disciplina aí militarizada, quando tem um ensino militarizado no colégio, né? Mas eu acho engraçado que quando a criança pode usar, a criança não pode usar uma fantasia de policial militar, ela não pode ter um ídolo. Eles são os verdadeiros guerreiros que saem para a batalha muitas vezes sem saber quem são os inimigos. E realmente nos representam. Eles são a última barreira entre nós e a barbárie. Então é muito... Agora, quando um garoto dança igual o Pablo Vittar, ou então quando amarra a camisa no peito, isso pode. E quando a gente era criança, cansei de brincar, aqueles negocinhos de revolvinho de água, Sim. pistolinha. Hoje você não pode mais comprar um brinquedinho. Revólver de espoleta. Brincava de polícia e ladrão, valia o prédio inteiro, ainda vinha aqueles marmanjos enormes, pegava a gente e sacudia, não tinha esse negócio de bullying. As doideiras que tem hoje, né? Hoje a criança tem que se fantasiar de Lula, né? Brincadeira. E por falar em Lula, interessante, essa semana, né, surgiu na mídia também um comentário, né, absurdo de Fernando Henrique Cardoso, que disse que se Bolsonaro fosse para o segundo turno, PSDB e PT deveriam se unir para disputar contra Bolsonaro. Ou seja, PSDB e PT têm sido ao longo dos últimos anos dois grandes adversários. PSDB foi um dos principais protagonistas da queda de Dilma Rousseff. Ou seja,
Um está contra o outro ou jogam no mesmo time? É a falsa briga entre eles, né? A gente sempre isso a gente viu lá atrás, né? É lá atrás. É só pegar historicamente as fotos do Fernando Henrique com Lula lá nas épocas dos sindicalistas. Eles falavam, vamos dividir, cada um segue por um lado. A FHC ficou 8 anos no poder, né, e para e analisa. Ele não fez um sucessor, ele preparou o caminho para o Lula assumir. Né? E bota, não precisa ir muito longe não, Wikipédia, vai ali no Google, digita lá PSDB, Partido Social da Democracia Brasileira, né? Social de socialismo. É um partido de centro-esquerda, não tem nada de direita. Fundado por FHC, que na década de 50 estudava Karl Marx. Então, é uma falsa briga entre eles, pro povão pensar que eles estão brigando ali, PT, PSDB, mas é tudo farinha do mesmo saco. Eu particularmente, eu acho um tanto quanto impossível os eleitores do PSDB entrarem nessa, porque existe uma rivalidade ali dos eleitores contra o PT, assim como existe uma rivalidade dos eleitores do PT contra o PSDB. A classe política não, a classe política não tem aquela coisa que se chama, né, vergonha na cara, né? Se eles precisarem se unir contra o principal adversário, que hoje nós sabemos quem é, eles vão se unir, né? Estão realmente aterrorizados. Esperamos, né, que não dê segundo turno, né, e que ele vença no primeiro turno logo, porque todo mundo contra um, né, se der segundo turno. Tem várias perspectivas, tem várias coisas que podem acontecer, né? Uma delas, né, que ouvi alguém bastante inteligente mencionando hoje, é a possibilidade dos eleitores de Álvaro Dias, né, se aliarem também com Bolsonaro, né? Então, se Bolsonaro for para o segundo turno, engana-se quem acredita que ele vai concorrer sozinho. Muita gente aí, inclusive os eleitores do PSDB que se acham de centro-direita, tendem a correr para Jair Bolsonaro no segundo turno. Vamos lá para a terceira notícia de hoje. Acabou a Caatinga. Muay Thai é o esporte de lutas preferido delas. Revista Lutas, 16 de agosto de 2018. Ambientes bem pintados, espelhos nos vestiários, uniformes sempre novos, atletas com equipamentos de proteção encaixados com rigor e cabelos sempre bem cuidados são algumas das visões que hoje temos ao entrar em academias de Muay Thai. Sem dúvida, as mulheres trazem mudanças significativas aos ambientes onde chegam. E é exatamente isso que tem acontecido em centros de treinamento de todo o Brasil. As mulheres definitivamente descobriram o Muay Thai e se as mesmas têm adquirido melhor forma física e até mudanças na estrutura de seus corpos, a modalidade também tem ganhado muito, principalmente na qualidade dos equipamentos e ambientes. Atletas ressaltam que as mulheres são muito mais cuidadosas e observadoras que os homens e que em alguns aspectos interessantes têm melhorado. É a luta da moda, todo mundo quer fazer. Com mulheres melhorou desde os banheiros até a qualidade dos campeonatos. Sempre tem enfermeiros e árbitros realmente capacitados, comenta um jovem de uma academia em Belfor Roxo. Cara, antes era uma caatinga de sovaco violenta, acabou isso. Na minha academia já tem mais mulheres do que homens. E todo mundo sabe como é que são elas. Mudou tudo mesmo, diz outro praticante. Há algum tempo, a atriz Carolina Dickmann atraiu muitos olhares por causa do seu corpo sarado e pernas fortes em um desfile de modas no Rio de Janeiro. De lá pra cá a coisa vem crescendo muito e hoje no Rio e em outras capitais as mulheres já se equiparam a homens no que diz respeito ao número de atletas. Segundo Júnior Pimenta, personal fighter de vários modelos famosos, disse a revista Veja, o esporte pode queimar de 600 a 1.000 calorias em apenas uma aula. Pimenta treina Mariana Goldfarb e as atrizes Iana Lavigne e Júlia Gayoso. Para se ter uma ideia, uma corrida de 1 hora de duração queima apenas 600 calorias, dependendo do peso e velocidade do atleta, é claro. Revista Lutas. E nós estamos aqui com Flávio Almendra. E Flávio, vamos tocar logo de cara nesse ponto aqui, né? Ele falou que aqui que 1 hora de duração de corrida, o cara só queima 600 calorias e 1 aula de Muay Thai, o cara pode queimar 1.000 calorias. A atleta nesse caso, é verdade isso? Isso é muito relativa. Essa informação tem que
que se ter cuidado com as informações que são passadas. Depende do peso, depende de exatamente, tudo. Né? O Muay Thai como prática esportiva, ele pode ser feito por todas as pessoas e todas as morfologias. Você pode ser obeso e praticar Muay Thai. Você pode ser um cardiopata e praticar Muay Thai. Você pode ser um sedentário e praticar Muay Thai. O que vai acontecer é justamente que quem vai determinar a intensidade de execução dos movimentos é você, orientado por um professor especializado, preparado para estar ali cuidando do seu treinamento. E aí, quando você chega num nível avançado, onde você consegue executar todos os exercícios, todas as condições são favoráveis para que você execute os exercícios de alta intensidade com capacidade cardiorrespiratória e um volume de complexão de oxigênio favorável, você chega a queimar mais de 1.000 calorias num treinamento que tem por volta de 1 hora, 1h30 de treinamento. Tem gente que dá aula de 1 hora, tem gente que dá 1h30. Então, obviamente, não adianta o cara entrar ali e querer na primeira semana de treinamento já tá queimando o nível de achar que vai chegar no primeiro dia e vai queimar 1.000 calorias. Não. E até para o seguinte, muitas pessoas não entendem. O Muay Thai ele não é uma atividade só aeróbia. Ele é uma atividade anaeróbia látea, ou seja, você queima gordura sem precisar usar o oxigênio. Então, quer dizer, a gente faz picos de energia, a gente chega a 100% da capacidade aeróbica em vários momentos, fazendo com que esses picos façam uma queima de gordura até 6, 8, 15 horas depois da atividade, dependendo do treinamento que você foi impelido e dependendo do que foi proposto pelo treinamento, da sua condição cardiorrespiratória. A gente tem uma queima que fica durante quase o dia todo. Eu te pergunto, eu tenho observado aqui, inclusive por esse artigo da Lutas, que vários artistas, vários modelos, né? Então é um esporte que pode ser praticado com tranquilidade, sem qualquer risco de deformação, qualquer risco de quebra de nariz, por exemplo, né? Muito cuidado com os profissionais que vão estar à frente desses ensinamentos, né? Justamente a prática esportiva, há que se diferenciar muito o que é esporte de alto rendimento e prática esportiva. O esporte de alto rendimento, ou seja, a luta em si, ela é bastante agressiva e bastante traumática, mas a prática esportiva, ele é um treinamento extremamente lúdico, prazeroso, que libera serotonina, endorfina, e traz prazer pela prática do exercício, e todas as pessoas são capazes de fazer. Agora, tem que ser feita por um profissional capacitado, que saiba fazer uma progressão pedagógica dos treinamentos, porque senão você vai ter lesão de joelho, que são lesões que são recorrentes às pessoas que não sabem dar aula, que não sabem explicar os movimentos. É muito comum você ter atleta com lesão de cotovelo, lesão de joelho, pela prática do exercício, várias vezes o movimento sem a correção técnica necessária. Então, fazendo o movimento várias vezes, você acaba chegando a uma lesão por esforço repetitivo. E eu queria uma coisa bastante importante, e pelo que você falou aí, o profissional tem que ser realmente capacitado e tem que dar o treinamento de acordo com o atleta. Como se eu quiser começar a praticar Muay Thai hoje, como é que eu vou saber se o professor daquela academia é capacitado, é realmente gabaritado, se realmente o cara é o que diz ser? Bom, isso é um problema realmente. A gente hoje, infelizmente, com o advento da Lei Pelé, a gente tem vários picaretas, acho que a palavra é essa mesmo, dando aula. Tem milhares de pessoas. Hoje tem mais professor de Muay Thai que gente no mundo. Justamente por ser moda, eu vejo hoje muita gente que foi da capoeira, muita gente que foi do kickbox, muita gente que foi migrando para o Muay Thai, justamente porque o Muay Thai hoje é uma atividade que está em voga, porque está na mídia. Eu dou aula de Muay Thai. Não é só dar soco e dar chute. Então é muito importante você procurar saber qual é a formação, se esse professor, se esse profissional, ele é linkado a uma federação, uma associação ou uma liga, se essa liga ela realmente existe, se ela é uma entidade séria, fidedigna, porque existem cada coisa que a gente vê hoje no YouTube, cada coisa que a gente vê hoje
no Facebook de aulas que são verdadeiras atrocidades à anatomia, à cinesiologia. Então, e as pessoas estão fazendo isso sem o menor preconceito e sem a menor vergonha. O cara publica um treino de uma aluna que não sabe nada e ali ele tá vendendo um sonho para uma pessoa e, na verdade, ele está maltratando o corpo da pessoa, que vai sofrer muito com lesões e com dores de coluna. Só que acontece, elas vão advir depois de meses e, às vezes, nem linkado com aquela atividade mal feita, a pessoa vai conseguir linkar a dor à atividade mal exercida. E Flávio, estamos aqui com alguns dados aqui em mãos. Você é mestre de kickboxing, quinto dan, treinador de boxe da Federação de Pugilismo do Estado do Rio de Janeiro, faixa preta de boxe tailandês, grão-mestre de Muay Thai. Você já foi árbitro em várias competições, coordenador de arbitragem, árbitro internacional de Vale Tudo, de MMA, presidente da Liga de Muay Thai Brasil. Você já fez ações de cena de lutas em Malhação, O Caçador, Regra do Jogo, A Força do Querer, comentarista esportivo. Conta um pouco pra gente aí desse teu vasto currículo, a tua experiência aí. Quando você começou, como isso aconteceu aí com você, amigo, na sua vida? Como entrou o boxe tailandês? Pô, obrigado. O brasileiro normalmente ele quando nasce ganha uma bola, né? Eu ganhei um kimono. E desde muito cedo, eu sou de uma família de médicos e militares, e desde muito cedo eu tive o esporte, a presença do esporte na minha vida. Cheguei a jogar futebol um tempo, joguei no Fluminense, joguei no Flamengo, só que o futebol realmente não era a minha aspiração, eu era sofrível. E no mundo das lutas eu sempre tive vontade de fazer luta, sempre gostei. E aí comecei, como toda criança, aos 6, 7 anos eu ingressei no judô, fiz judô durante muito tempo, aí depois eu fiz um pouco de taekwondo e logo uns 15, 16 anos eu descobri que tinha uma academia de boxe tailandês, que era uma atividade relativamente nova que tinha chegado no Brasil e muito perto da minha casa, e eu ingressei com o mestre Wagner Coelho na época e comecei a treinar o boxe tailandês Isso foi em que ano? 1985, 1984, 1985. E me apaixonei. Já uma coisa que foi assim, muito representativo para mim, porque no primeiro dia que eu treinei, após a minha primeira aula, eu cheguei pro meu futuro mestre, né, que seria realmente o meu mestre, porque ele foi o cara que botou a faixa branca na minha cintura, foi o cara que botou a faixa preta na minha cintura, e disse a ele: o senhor vai me formar a faixa preta. Ele riu, tinha acabado de chegar na academia, e eu fiquei com ele durante todos esses anos, mas eu fiquei com ele 5 anos, e quando foi no final do ano de 89, eu me formei faixa preta. Na época ainda era faixa, era boxe tailandês, ainda era faixa. 89, eu tinha 11 anos. Eu me formei faixa preta em 1989, e já em 89, por intermédio pelas mãos do Wagner, eu conheci o boxe inglês também, pelo mestre Paulo Godinho, pelo mestre Cláudio Coelho. Comecei a treinar boxe para melhorar o meu jogo de mão, e comecei a treinar boxe. Cheguei à seleção do Rio, cheguei à seleção brasileira de boxe, cheguei a lutar alguns eventos, mas realmente o meu foco era o Muay Thai, o boxe. E cheguei a treinar outras atividades também. Fiz Aikido durante algum tempo, fiz Hapkido, fiz Atemi Jitsu e logo conheci o Vale Tudo. Por trabalhar com o grande mestre Cláudio Coelho da Academia Nobre Arte, para mim um dos maiores ícones do boxe do Rio de Janeiro, junto com José Santa Rosa, falecido. A gente treinava o pessoal da família Grace. E aí eu tive a honra e o privilégio de treinar alguns nomes, alguns expoentes da família. Eu treinei o Renzo, treinei o Royler, treinei o Ralph Grace junto com o mestre Cláudio Coelho. Treinamos Murilo Bustamante, Carlão Barreto, enfim, Marco Ruas, que para mim, se a gente hoje tem o MMA, Pedro Riso, mas se a gente hoje tem o MMA, a gente deve muito a um cara chamado Marco Ruas. Ele fez a transição do Vale Tudo pro MMA. O Vale Tudo do meu tempo, da minha geração, era uma luta entre lutadores de estilos diferentes. Então era lutador
do boxe, do Muay Thai, contra o lutador do Jiu-Jitsu. Era um lutador de strike contra o lutador de grappling. O Marco Ruas foi o primeiro atleta a treinar luta livre e treinar Muay Thai. Treinava Jiu-Jitsu e treinava capoeira. Ele foi o primeiro cara que fez um mix de treinar todas as artes marciais e foi o pai do MMA moderno. Ele foi o campeão do UFC número 7 e em 1992 ele ganhou o UFC número 7 em cima de um cara chamado Paul Vallerans, conhecido como Urso Siberiano, que era 3 vezes maior que ele. Mas as pessoas se esquecem que naquela mesma noite ele fez 3 lutas. E nas 2 primeiras lutas ele ganhou por finalização. E ele entrou com uma camisa que dizia assim: se você agarra, eu soco e chuto. Se você soca e chuta, eu agarro. Então ele foi o primeiro cara que conseguiu unir as valências do grappling e do striker no mesmo lutador. E foi ele que se notabilizou por ser o pai desse Mixed Martial Arts, que é o que a gente hoje vê no UFC, no Bellator, no Rising Fight, em vários tantos outros eventos. Só que eu já estava ficando velho, já no meu tempo só tinha os caras muito mais pesados, as categorias eram abertas, né? Então só tinham lutadores muito mais pesados que eu realmente lutei muito pouco. Fui campeão brasileiro de Muay Thai, fui campeão sul-americano de Muay Thai, mas de vale tudo eu lutei muito pouco, acho que fiz 3 ou 4 lutas só. Na época era de mão pura, não tinha luva, não tinha tempo, não tinha peso, era até alguém pedir para parar. E aí eu percebi que havia uma lacuna, que era a arbitragem, que era justamente a organização do evento, era... as divisões. Exatamente. Não tinha muita organização. Era no tempo que a gente chegava nos campeonatos, o cara botava assim um do lado do outro. Qual é teu tamanho? Quer lutar com ele? Só que você vê, na minha primeira luta, eu lutei com um rapaz, nunca mais esqueci, Sérgio Luiz, o nome dele, inclusive. Alô, Sérgio, se estiver nos ouvindo, que se tornou um grande amigo. Mas eu tinha 3 meses de treino e ele tinha 3 anos. A gente era do mesmo tamanho. E tenho até hoje uma matéria do jornal O Dia. Do Jornal dos Esportes. Eu tenho uma matéria do Jornal dos Esportes, um jornal que existia no Rio de Janeiro, dizendo que a luta se tornou realmente sensacional pela minha capacidade de apanhar e não cair. Porque eu apanhei os 3 rounds sem parar. Eu andava pra frente e apanhei que nem cachorro, mas não desisti. É aquele ditado, só bate quem apanha, né? Pois é, só tem... tá parecido um pouco com a história do Bruce Lee, né? Ele apanhava... Quem me dera. E aí... Bruce Lee entrava na academia só pra levar porrada e pegar o golpe ali do mestre, foi juntando uma luta com a outra. E inventou o Jet Kune-Do, é verdade. E aí a gente... Com essas experiências que eu fui adquirindo, assim, e sempre fui uma pessoa muito observadora. E quando chegou na encruzilhada da minha vida, eu por ser família de médicos, eu perguntei pro meu pai, né, se ele queria que eu seguisse a carreira de medicina. Ele falou: eu quero que você seja feliz. Aí eu fui e fiz educação física. Não me arrependo, eu hoje sou professor de educação física e talvez não esteja ganhando tanto dinheiro quanto ganharia se fosse médico, mas estou muito mais satisfeito, muito mais feliz, porque realmente faço o que eu amo. Virei árbitro, sou árbitro internacional de MMA, sou árbitro internacional da ISCA, sou árbitro do Conselho Mundial de Boxe e tô na guerra. E já ganhou árbitro do ano também, né? Eu sou o único árbitro, assim, existe um prêmio chamado Prêmio Oswaldo Paquetá, que é o Oscar do MMA brasileiro, que são 50 jornalistas que indicam os 5 melhores em 19 categorias. Melhor árbitro, melhor announcer, melhor luta, melhor lutador revelação, melhor lutadora revelação, melhor evento, melhor edição. Então são várias categorias e... eu tenho, assim, a grande honra de, nos 5 anos que existem do prêmio, em todos os anos eu fui indicado. Eu sou a única pessoa que figura entre os melhores árbitros do Brasil há mais de 5 anos. Todos os anos que o prêmio foi realizado, porque tiveram 2 anos que o prêmio existe há 7 anos, tiveram 2 anos que o prêmio não foi realizado por falta de apoio. Mas em todos os anos que o prêmio existe, os 5 anos que foi disputado, eu figurei entre os 5 melhores do Brasil. Eu sou a única figura que está entre os 5 indicados do prêmio em todas as categorias.
e fui ganhador 2 anos seguidos e ganhador com a maior margem de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Eu consegui ganhar o prêmio, no primeiro ano eu ganhei o prêmio de melhor árbitro com 42% de todos os votos. 5 pessoas eu ganhei com 42%, o segundo colocado tinha menos de 19% dos votos. Legal, parabéns, Flávio. E Flávio, deixa eu diversificar um pouco essa conversa aí. Eu conversei com algum mestre há algum tempo atrás e ele me falou uma frase interessante. Se na nossa infância o desejo era entrar para uma escolinha de futebol, hoje em dia o desejo é entrar para uma escolinha de luta, de jiu-jitsu, de muay thai, etc. e tal. Você acha que realmente está se ampliando esse poder de resgate do mundo das lutas por conta realmente dessa atração que a juventude sente, né? Poder de resgate, que eu digo, sim, dá alguma coisa para essa juventude fazer, em vez de ficar no tempo livre fazendo o que não deve. Não, com certeza. O que acontece? No meu tempo, quando a gente lutava, a gente sofria muito com preconceito, a gente era muito marginalizado. Você paga pra apanhar, a gente andava de olho roxo, de canela roxa, as pessoas ficavam com medo da gente, achava que era uma violência, acham que luta é violência pura e simples. A gente chamava taekwondo de taekwondo, hapkido de aikido. Exatamente. Só que acontece com o advento hoje da televisão, da internet, como hoje se popularizou muito o MMA e a gente tem ídolos que são verdadeiros pop stars. A gente tem hoje o Juninho, o José Aldo, o Rodrigo, que é o Minotauro, a gente tem o Anderson Silva, o Vanderlei. As crianças começaram a ter neles exemplos, e na luta que é muito perto, muito próximo da realidade das pessoas que moram em comunidade, da galera de baixa renda, acaba que a luta se torna uma coisa muito presente, essa prática esportiva se torna muito presente pelas próprias brincadeiras que são feitas. Se monta uma oportunidade dele alçar uma evolução financeira para ele, para a família, que o futebol hoje não te dá. Por quê? Porque hoje o futebol, que antigamente os garotos eram pinçados dos campinhos de várzea, não tinham os olheiros. Hoje em dia não, hoje em dia você tem, até para futebol, criança hoje em dia tem empresário. Você vê hoje crianças de 10, 11 anos, os garotos já têm empresário. Os garotos vão para os clubes já com empresário, com contratos de gaveta, e a luta ainda tem uma coisa muito amadorística. Depende única e exclusivamente do seu esforço. Eu costumo dizer, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, a luta é uma coisa que ainda depende única e exclusivamente do quanto você se dedica, do quanto você transpira, do quanto você faz por você mesmo. O futebol não, o futebol você depende de uma equipe, seja ela de futsal, né, 5 pessoas, ou de society, 7, ou de campo, 11, você depende de todo um critério das pessoas que vão passar a bola para você, ou vão te dar a oportunidade de te ver jogando, e do empresário gostar de você para poder te vender para uma equipe. Flávio, meu amigo, já o nosso comandante ali da mesa já tá puxando a minha orelha aqui, que 1 hora passa rápido. E eu falo pouco, né? Pois é. Dá uma pincelada rápida aí pra gente nos seus projetos, nos campeonatos que vem pela frente, no que você desenvolve aí com a juventude, nos seus projetos sociais, para que você possa dar uma passada rápida aí pra gente, que já estão puxando a minha orelha. Legal, Emílio. Deixa eu falar. Gente, eu tive assim a grande honra de ter sido convidado. Eu trabalho hoje no Ministério dos Esportes, eu tenho um programa chamado Esporte e Cidadania para Todos. Eu coordeno um núcleo com os Degazes, são 160 núcleos, mas eu coordeno 20 núcleos do Degazes aqui no Rio de Janeiro, e eu estou trazendo justamente essa oportunidade para alguns polos que eu tenho. E há pouco tempo o meu amigo Emílio me convidou, e eu estou trabalhando agora no clube, no Riachuelo Tênis Clube, e a gente vai montar lá toda uma estrutura para que a gente possa fazer um aporte para todas as pessoas que gostam de luta, sejam elas de competição ou de prática esportiva, de poderem chegar lá e fazer sua aula e seu acompanhamento técnico. Então, muito em breve a gente vai ter um centro de referência ali na zona centro-norte, ali, que é no bairro do Riachuelo, ali
na Avenida Marechal Bittencourt, no bairro do Riachuelo. O Riachuelo Tênis Clube, que é um grande clube, é um clube que está sendo revitalizado com toda a estrutura, né? Com toda a estrutura, e a gente está montando ali uma mega estrutura para atender todas as pessoas da região. Obrigado, Flávio. Só tenho a te agradecer, obrigado pela sua participação, pela parceria lá no Riachuelo Tênis Clube. Vamos fazendo a nossa parte. Como o Robson falou, né? O clube está sendo ressuscitado após 26 anos de administração irregular. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Canção Fibra de Herói, composta em 1942 pelo famoso maestro Guerra Peixe e cantada por militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, que diz que afronta se lava com fibra de herói, da gente brava. Talvez tenhamos nos próximos meses uma última oportunidade de derrotar nosso pior inimigo sem disparar tiros. Talvez essas eleições sejam a nossa última chance de manter o Brasil unido. A depender do resultado das eleições, poderemos ter um recomeço. Óbvio que não vai melhorar tudo instantaneamente, mas podemos sim testemunhar o início de um novo caminho, sobre pilares muito melhores dos que os atuais. É preciso que todos se alistem no exército de patriotas que se levanta em favor da família, dos bons costumes, do amor à pátria. Não esmoreça, combata com ânimo forte, afronta, se lava com fibra de herói, de gente brava.
Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem. Diga qual é o Brasil que você não quer. Meu nome é Ionara, eu moro no estado de Santa Catarina. O Brasil que eu não quero é o Brasil do desrespeito. Quando nós respeitamos as diferenças, nós não nos agredimos. Quando respeitamos os pontos de vista alheios, nós não precisamos brigar. O respeito é fundamental. Cada um tem o direito de escolher que caminho seguir. Se os políticos do nosso país respeitassem a nação brasileira, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Eu desejo imensamente que o nosso país, que os brasileiros aprendam, primeiramente, a respeitar pontos de vistas distintos, diferentes, e acreditem na nação brasileira, que é riquíssima e que vai dar a volta por cima. Boa tarde, aqui é Jefferson, do estado do Paraná. O Brasil que eu não quero é o Brasil onde a corrupção, a impunidade e os desmandos de instituições que não representam o Brasil continuem envergonhando a todos os brasileiros. Meu nome é Cíntia Raica, israelita, mas atualmente eu moro em Vitória, no estado do Espírito Santo. O Brasil que eu não quero é o Brasil com urnas eletrônicas, com a população desarmada, com corrupção e com brasileiros que ainda têm coragem de gritar Lula livre. Shalom Aleichem. Áurea dos Santos, Sapiranga, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu não quero para mim é este Brasil com o SUS falido, onde vamos consultar e não tem médico, onde o povo morre nas filas de hospital. Eu tenho uma amiga em fase terminal e está ganhando negado do SUS. É isso que eu não quero para mim. Realizações da época do governo militar. Pessoal, número 1, a gente não pode esquecer, que a gente sempre fala aqui no decorrer dos programas, que foi os militares salvaram o Brasil de virar uma grande Cuba, né? Salvaram o Brasil de virar uma ditadura comunista. Criação de 13 milhões de empregos. A Petrobras aumentou a produção de 75 mil para 750 mil barris de petróleo por dia. Crescimento do PIB em mais de 14% ao ano. Isso é interessante, porque hoje a gente não cresce nem 1% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, tá? Criação da Eletrobras. Implantação do programa nuclear. Criação da Nuclebras e subsidiárias. Criação da Embratel, Telebrás. Antes não havia orelhões nas ruas, nem se falava por telefone entre os estados. Construção das usinas Angra 1 e Angra 2. Desenvolvimento das indústrias aeronáutica e naval. Em 1971, o Brasil foi o segundo maior construtor de navios do mundo. Implantação do pró-álcool em 1976. Em 1982, 95% dos carros do país rodavam a álcool. Construção das maiores hidrelétricas do mundo, Tucuruí, Ilha Solteira e Jupiá e Itaipu. Brutal incremento nas exportações que cresceram de
1,5 bilhões de dólares para 37 bilhões. O país ficou menos dependente do café, cujo valor das exportações passou de mais de 60% para menos de 20% no total. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Reflexão de hoje. Existe vida após a morte, Geraldo? Deus pôs a eternidade no coração do homem, diz o escritor do livro de Eclesiastes. Deus colocou em nosso coração a certeza de que existe algo além dessa vida. A certeza de que vamos para algum lugar depois que passarmos o nosso breve tempo aqui. Somos, na verdade, os únicos seres vivos na face da terra que têm consciência de que um dia vão morrer. Mas ainda assim não passamos a nossa existência lamentando, tristes ou lutando de maneira obcecada contra essa morte. Algumas poucas pessoas fazem isso, é verdade. Têm nos seus poucos anos aqui na Terra sua joia mais preciosa. Alguns congelam seus corpos e tentam de alguma forma mantê-los intactos em câmeras de nitrogênio líquido, na esperança de que algum dia possam ser descongelados. Mas a maior parte de nós não pensa assim. A maior parte de nós vive a vida tranquilamente, na certeza de que a coisa não vai acabar assim tão cedo. Dizem que todo ateu, mesmo os que se dizem muito convictos, tem a sensação estranha de que há algo mais. Vejam que em qualquer comunidade indígena isolada, tribos no interior da África, Oceania e em qualquer outro lugar, gente que nunca tinha se encontrado com outros povos, muito menos com a Bíblia, tem o cuidado de estabelecer os seus ritos de passagem para as pessoas que morrem. Ora, só existe passagem quando se vai de um lugar para outro, quando se vai dessa vida para uma outra vida no além. Além, inclusive, significa um lugar mais adiante, um lugar distante. O fato de acreditarmos que a coisa não termina tão brevemente é, na verdade, o que nos faz viver tão à vontade sem nos preocuparmos a todo momento com o possível fim de nossa existência. É verdade, somos eternos, e a consciência disso foi, como dito, implantada em nosso bios. E um teólogo bem antigo, Calvino, chamava isso de sensus divinatis, ou seja, um pouco da sabedoria bem dentro de nós. E é no bojo disso que vem a crença nas coisas espirituais, em Deus, nos anjos, na possibilidade de um dia nos encontrarmos com nossos entes queridos que já se foram e que nos encontremos com aqueles que vão depois de nós. O já nosso conhecido apóstolo Paulo faz uma colocação interessante em sua carta aos Romanos. Ele diz que o poder de Deus e sua eterna divindade podem ser reconhecidos pelo homem com a simples observação da natureza e das coisas que foram criadas. É isso que acontece com os povos chamados primitivos, que reconhecem a existência do Criador, mas ainda não sabem como deve-se adorá-lo. As orientações sobre adoração, culto, só chegaram a nós de forma completa quando Jesus veio à Terra. Paulo diz ainda que homens que não reconhecem a Deus como Criador são indesculpáveis. As palavras de Paulo são duras. Ele chama de esses que não reconhecem a Deus pessoas nulas, insensatas. Paulo diz: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe agradeceram. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Achando-se sábio, tornaram-se loucos. Será que temos glorificado a Deus? Será que temos sido gratos a Ele? Ou temos agido como pessoas nulas, insensatas? Pense sobre isso, amado ouvinte. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra. Mandar um abraço aqui pro bairro Riachuelo, pessoal do Riachuelo Tênis Clube, sob nova direção, canal online no YouTube, sempre fortalecendo aí na criação dos vídeos aqui do nosso programa, canal Universo, grande parceiro do grupo, sempre ajudando aí na divulgação,
Família, o pesadelo de qualquer político, nos 27 estados, sempre ajudando, fortalecendo. Revista Sociedade Militar, sempre ajudando. Quero mandar um abraço aqui para todos vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Deus, pátria e família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso, um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.